Você é muito bem-vindo ao Radar Alerta News. Se você gosta desse tipo de conteúdo e quer ficar sempre bem informado com as principais notícias do Brasil e do mundo, já sabe, né? Se inscreva no canal e ative o sininho de notificações. Está o neurologista Marcel Simes, que é diretor da Associação Paulista de Neurologia. Boa noite, doutor. Seja muito bem-vindo ao Jornal da Record News. Boa noite, Renata. Boa noite, Gustavo. Obrigado. Bom, doutor, é um assunto meio complexo. Você pode explicar para a gente como funciona, então, um chip que é colocado no cérebro, que é capaz de controlar dispositivos eletrônicos através do pensamento? Como que acontece esse processo? Justamente, Renata. Então, esse chip, ele é implantado no cérebro. Então, ele tem 1.024 pequenos eletrodos que são colocados com fiozinhos menores do que um fio de cabelo na sua espessura. Até a dificuldade técnica de implante desse eletrodo existe. Então, nesse caso da Neuralink, esse implante é feito com um robô, porque a habilidade manual do cirurgião seria, de certa forma, impossível de colocar fiozinhos tão pequenos em áreas tão específicas. Então, por isso, desse robô. E aí isso fica implantado no cérebro, mas não tão internamente no cérebro. A parte redondinha, que parece uma moeda, onde tem os sensores, os eletrodos, fica, então, na região do crânio. E depois a pele fecha e fica quase imperceptível para quem olha de fora o implante no eletrodo, dos eletrodos do chip. Então, o cérebro, quando a gente pensa no movimento, por exemplo, a gente ativa regiões neuronais específicas, né? Então, por exemplo, se eu pensar em um movimento da minha mão, eu vou ativar regiões neuronais específicas para o comando da minha mão. Esse chip, no caso, capta essa atividade neuronal diretamente do cérebro, sem precisar passar, então, pela essa via natural, que é a via que sai do cérebro, chega na medula, chega no músculo e movimenta a minha mão. Como se estivesse fazendo uma ponte para o movimento. E aí, usando, então, essa informação que é captada diretamente do neurônio, para, ao invés de movimentar a mão, por exemplo, controlar outros sistemas. O implante da Neuralink, chamado telepatia, possui um chip que processa e transmite sinais neurais, que podem ser transmitidos para dispositivos como computadores ou telefones. A startup de Elon Musk espera que uma pessoa com deficiência possa controlar um mouse, teclado ou envie uma mensagem de texto através dos seus pensamentos. Para realizar essas ações, o dispositivo conta com mais de 1.000 eletrodos, uma quantidade maior do que outros implantes desenvolvidos até então. Seu alvo são neurônios individuais, o que permitirá um maior grau de precisão para suas funções. Doutor, você falou da questão de chip que precisa ser trocado. No caso desse chip moderno que está sendo estudado, ele precisa ser carregado? Isso, então, uma das evoluções é o sistema de carregamento. Então, existem sistemas atualmente que são feito carregamento por indução, outros com bateria de longa duração, e isso, então, é uma evolução que está permitindo melhorar esse tipo de sistema. Professor, uma das grandes questões relacionadas até às ideias de Elon Musk e que vão contrárias à medicina e à moralidade, à ética, é sobre o uso futuro em pessoas sem nenhum tipo de problema, ou seja, que não passaram por algum acidente, que precisam movimentar as pernas, mas uma pessoa que está plenamente saudável, utilizar esses chips. Isso é uma barreira, isso é algo que tem que ser discutido na sociedade para que não haja um abuso do uso da tecnologia em pessoas saudáveis? Perfeito, Gustavo. Acho que é muito importante mesmo essa divisão, né, da aplicação em pessoas saudáveis para neuroenhancement, né, que
que é aperfeiçoar as capacidades mentais, capacidades cognitivas. Essa é uma aplicação em desenvolvimento, é uma das propostas. E o outro braço é usar para a saúde, para essa questão do desenvolvimento de técnicas como essas, chamadas de interface cérebro-máquina para a saúde. Existe todo um respaldo do ponto de vista ético que é muito importante, né? Então, para pacientes, por exemplo, um paciente com lesão medular, que perdeu o movimento dos braços e das pernas, né? Essa possibilidade de controlar, por exemplo, a cadeira de roda com a própria atividade cerebral, então, pegar essa atividade direta do cérebro para controlar uma cadeira de roda, de certa forma, isso é considerado ético, né? Outro exemplo, né, na esclerose lateral amiotrófica, no qual o paciente perde movimentos também do braço, das pernas e, por vezes, até movimentos para articular as palavras. Alguns pacientes evoluem com dificuldades motoras e não conseguem movimentar a boca, a língua, e não conseguem falar. E aí, no caso, implantes com a possibilidade de captar a fala diretamente do cérebro e transformar em som. Então, isso também é uma outra indicação muito nobre de sistemas como esses que estão em desenvolvimento. Agora, o uso para aplicação em sujeitos saudáveis, isso é muito importante ser discutido pela sociedade, né? O possível impacto de algo assim. Doutora, a gente está falando aqui de avanços para pessoas com lesões na medula, por exemplo, que perdem todos os movimentos e são conscientes. Em caso de pessoas que têm cegueira, a gente pode ter algum tipo de avanço ou uma coisa não tem nada a ver com a outra? Existem propostas de, por exemplo, captar a imagem com uma câmera, transformar aquele sinal em um sinal elétrico e colocar esse sinal diretamente no córtex cerebral para que a pessoa, então, possa ver como se fosse uma prótese, como se fosse um olho biônico, né? Captasse a imagem e colocasse diretamente, implantasse esse sinal diretamente no cérebro, né? Então, aqui a gente está falando de uma outra aplicabilidade. Não é a aplicabilidade inicial proposta agora nesse estudo da Neuralink, tá? Nesse, ele está se propondo a captar um movimento, então captar o sinal produzido no cérebro, decodificar e controlar um equipamento externo. Essa outra aplicação seria o contrário, de colocar uma informação dentro do cérebro, né? E aí também se abre uma discussão ética em relação a colocar informações dentro do cérebro. Então, estímulos visuais é também algo que é considerado, para uma pessoa com deficiência visual, considerado algo ético. Agora, a preocupação que se existe é de colocar informações que a pessoa não gostaria de ter, né? Então, existe atualmente uma discussão também sobre isso, mas eu te adianto que o conhecimento atual da neurociência, provavelmente isso não seria possível, né? De colocar um pensamento que a pessoa não deseja, por exemplo, diretamente no cérebro. Isso provavelmente nesse momento não seria possível, mas a gente não sabe o que vai ser possível em décadas. Então é uma discussão que é bom se ter na sociedade para estar preparado para quando uma tecnologia dessa existir. Tá certo, doutor. Obrigado pela participação aqui conosco, ajudando a gente a entender melhor essa nova tecnologia. Um forte abraço, até a próxima. Eu que agradeço, boa noite. Tchau, tchau. Tchau, tchau.